Está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso, Datamars, Livestock, Biosanto, Nelore Eringer, ACCN e ACNB. E olha, o episódio dessa semana está excepcional. Estamos recebendo um amigo que já estava anotado lá no caderninho, a gente conseguiu juntar as agendas e ele veio aqui participar com a gente. Henrique Coutinho. Muito bacana estar recebendo você. É um prazer. Ele que é engenheiro agrônomo, agropecuarista, produtor rural, está à frente das fazendas de pecuária e de agricultura da família. E Henrique, muito bom estar recebendo você aqui. Muito bacana, obrigado pela oportunidade. É isso, é um prazer estar aqui, Alfredo. Demorou, mas conseguimos fazer a nossa conversa aqui, né? Bacana, que bom. Há alguns dias atrás, quem esteve com a gente foi o Felipe, né? Ele que está à frente da direção comercial do Frisa. E ele mesmo falou, Alfredo, você tem que trazer o Henrique. Você tem que trazer o Henrique porque, como é que se diz, a parte operacional de fazenda, tudo que a gente recebe aqui, boa parte dos animais que a gente recebe e tudo mais, para eles chegarem aqui, existe toda uma indústria que a turma não vê, que é a indústria do campo, né? E que você está à frente aí, tomando conta das coisas. Mas, Henrique, eu vou pedir para você se apresentar. Se apresenta brevemente para a turma de casa. Meu nome é Henrique Barbieri Coutinho, sou engenheiro agrônomo, agropecuarista, né? E presidente do conselho do Frisa. Bom, estou aqui hoje para contar um pouco da minha história. É isso aí, nós vamos ter muita história para contar. Henrique, você fica à frente mais das fazendas. Embora a gente sabe todo o envolvimento, né, do seu pai, seu, né, da sua família à frente do Frisa. Depois nós vamos poder falar disso também. Mas você você é pé no chão lá, você que está à frente da gestão das fazendas. Exatamente. Eu me formei em 88, né, e desde então eu estou na gestão das fazendas da família do meu pai, né, que é da família hoje, dos meus irmãos. E nós começamos praticamente com uma fazenda só, pecuária mesmo, né, fazia recria e engorda, e hoje não posso dizer que eu sou só um pecuarista, né, a gente já evoluiu para também continuamos com recria e engorda, terminação hoje praticamente 100% em confinamento e temos uma área assim interessante de agricultura, que começou lá o confinamento começou em 1996, foi a primeira vez que a gente confinou, confinamentozinho pequeno de 500 reses, fazia só um ciclo, 2 ciclos na seca, né? Naquela época era para minimizar o impacto da seca e conseguir terminar o animal o ano inteiro, né? E depois, também, naquela época, a diferença de preço entre a safra e entre safra era muito grande, né? Então, fazia um sentido, né? A gente ter uma ferramenta para vender o gado no ápice da seca, que era normalmente outubro, e que os preços realmente oscilavam bastante, subiam bastante. Aí esse foi o motivo que a gente começou a fazer o confinamento. Em 2004 nós instalamos o primeiro pivô em Nanuque. Na época. Já era lá na Paraíso? Não, na época era na Fazenda Veneza. Tudo começou na Fazenda Arizona, né? Que em Mucurici, aquela região de Mucurici, entre Mucurici e Ecoporanga. Entre Mucurici e Ecoporanga, Ponto Belo não era nem município naquela época, e depois se tornou município. E aí, alguns anos depois, isso como eu falei que eu me formei em 88, em 92 nós adquirimos a Fazenda Veneza, e foi lá que a gente montou o primeiro confinamento, em 96, e em 2004 o primeiro pivô para produção. Lá a gente tinha uma área irrigada de uns 60 hectares para produção de cana, e depois para volumoso, para confinamento, e montamos um pivô de 50 hectares para produção de milho. Naquela época, era milho em cima de milho, tentando fazer o maior número de safra possível de milho num período de um ano, né? Normalmente, a gente fazia 2, raramente conseguia fazer 3, mas era
era um desafio interessante. Porque naquela época eu praticamente era o único produtor ali da região de milho e foram bastante, assim, nós tivemos bastante desafios aí. Numa época onde eu acredito que não tinha tantos recursos tecnológicos como hoje, né? Por mais que a gente sabe que a tecnologia no campo ela já vem em grande escala já há bastante tempo, né? Mas antigamente, nessa época mais específica, era mais conhecimento de vocês, né? E outra coisa, né? A tecnologia demanda escala, né, de produção, né? Quando você tem 50 hectares, tudo fica caro para você adquirir, para você implantar. Verdade. E pior do que isso é que eu não tinha com quem discutir isso. Eu não tinha uma pessoa um vizinho que eu pudesse trocar informações, nada. E tudo foi Vocês que estavam desbravando praticamente, né? Trazendo essas primeiras tecnologias para a região. Pra você ter uma ideia, quem ajudou muito a gente foi um pessoal de Linhares que Linhares já não produzia mais milho, né? Já estava mais naquela fase de mamão, café, né? Sim. Mas ainda o pessoal que lá atrás, né, produziu milho, eu nem sei em que época, eu acho que na década de 80, foram implantados os primeiros pivôs em Linhares e começaram com a produção de milho. Mas como o milho aqui na nossa região é sempre um grande desafio, né, de baixa altitude, né, não tem muitos materiais para produção, então, naturalmente, eles foram migrando para o feijão, que também é uma cultura muito arriscada, de altos e baixos. E, naturalmente, eles acabaram indo para o café, que o valor agregado é bem maior. Né? Exato. Mamão também, né? Muito mamão. É bacana como é que a gente vê, né? Muito se fala que existe o pecuarista e existe o agricultor, né? Você é engenheiro agrônomo, mas por muitos anos da sua vida se dedicou quase que 100% à pecuária, mas sempre com agricultura atrelada, né? A partir do momento que você faz uma pecuária forte e que você se preocupa na produção de alimento, né? Você tem que levar essas duas atividades aí juntas. Nesse meio tempo aí, né, que a gente falou num espaço muito grande aí de tempo, eu também fiz um mestrado, né, na Nova Zelândia por dois anos. E lá eu aprendi muito também. Conheceu a Trutest lá? Conheci. Conheceu a Trutest? Na época ainda era Trutest, não tinha sido adquirido pela Datamars. Mas na época a Trutest da Nova Zelândia tinha sido vendida. É porque ela era neozelandesa, né? Neozelandesa, sim. E foi vendida. Foi que época que tu teve lá? Em 96 e 98. Eu sei que quando eu cheguei era Trutest, depois foi vendido para uma empresa, não sei se foi americana ou europeia, não sei. Não sei. Eu não sei, eu sei que depois... Não, mas bacana, eu sempre pergunto porque nós somos de lá. Mas eu conheci a balança Trutest lá. Você conheceu o balança Trutest, que hoje tem em todas as fazendas. Todas. Muito hoje, bom. Mas vamos voltar lá para a agricultura lá, depois do mestrado. Aí eu comecei a ver pastagem como uma cultura também, né? Exato. Isso é uma coisa que... Isso é bom, né? Isso é uma coisa que eles levam muito a sério lá, né? Eu lembro que uma vez, conversando com um produtor, eu perguntei... Eu apenas estava conhecendo o produtor, eu perguntei, o que é que você produz? Eu produzo pasto. O resto, o que eu quiser colocar em cima, eu coloco, entendeu? Então é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Bacana, mas... Né, faz acender o alerta, cara. Tem que pensar nessa cultura também, tem que pensar dessa maneira. Exatamente. Também, né? Agora, Henrique, de lá para cá a coisa evoluiu bastante, não foi? Mudou bastante. Tanto em escala como em tecnologia também, né? Em 2007, nós adquirimos a Paraíso, que você conhece. Sim. Que é onde nós montamos o confinamento, a princípio com a capacidade estática de 6.000 reses. A ideia lá era fazer um giro, no máximo 1,5 giros, né? A gente não tinha esse conceito de confinar o ano inteiro.
A agricultura ainda, começamos com 250 na Veneza, mais 250 lá. A gente pensava naquela época em confinar só o que a gente conseguisse produzir de milho e o volumoso também que a gente conseguisse produzir, comprando só o mineral e a parte proteica da ração. Entendeu? Aí, só que em um determinado momento você sempre vai ter uma oportunidade de compra do animal num preço melhor, a ração o milho também está num preço bom, aí você já começa a comprar insumos, comprar mais animais. Aproveitar as oportunidades e naturalmente a coisa vai evoluindo. Vai evoluindo. E até que num determinado momento eu falei, olha, esse negócio de terminar boi a pasto e no confinamento não está dando certo, não. Um está atrapalhando o outro, porque eu não consigo, a pasto, produzir todos os animais que eu preciso no confinamento e a terminação a pasto, ela não me dá a qualidade que eu estou querendo, padronizar a qualidade. Então, a gente partiu para confinar o ano inteiro. E assim começamos eu acho que foi em 2020 ou 2019, por aí, que a gente começou a confinar o ano inteiro. Mas ainda tinha uma variação, uma flutuação de oferta de gado da fazenda para o confinamento. Até que conversando com o pessoal, aí também já pegando a experiência do Frisa, né, que a gente já estava, nessa altura, a gente já estava com 2 confinamentos rodando 100% com parceria no Frisa. Sim. Então, pegando esse modelo, a gente começou a pegar parceria também no confinamento da família lá, na Paraíso, de forma que eu conseguisse estabilizar a minha ocupação o ano inteiro. Dar uma reduzida um pouco nas águas por conta de chuva, de pisoteio, né, que dá um pouco de lama, mas ao longo do ano você mantém uma capacidade estática bem mais homogênea. E com isso o negócio começou a funcionar mais redondo, os operadores do confinamento eles não perdem a mão. Quando você trabalha com sazonalidade, toda vez tem que retreinar os operadores. Aí a constância gera excelência, leva à excelência. Então, nós começamos a estabilizar mais a dieta. A dieta não muda muito ao longo do ano. Antigamente quase mudava frequentemente, entrava ingrediente, saía ingrediente. Hoje a gente tenta minimizar isso, trabalhar com 4 ingredientes, 5 no máximo. Não fazemos mudanças bruscas assim. E com isso os resultados apareceram, né? Começamos a ter uma performance, resultados zootécnicos muito bons. Aí o econômico nem sempre acompanha, né? Porque depende do custo da dieta, com o preço do boi, mas foi um negócio que teve uma evolução muito grande. E uma coisa que ajuda muito o pecuarista, tá? É trabalhar com agricultura. Porque a agricultura ela te dá mais o agricultor ele tem os números mais na mão, né? Então isso o pecuarista peca um pouco ainda, né? Às vezes ele trabalha muito no sentimento. Eu sei que tem muito pecuarista ainda que não pesa gado quando sai, nem quando entra. É um absurdo, mas é uma realidade, tá? É uma realidade nacional. Nós temos números aí que menos de 20% da pecuária brasileira pesa. Né? Tem números até piores, né? Sim. Que suplementação mineral é muito baixa no Brasil ainda, né? Então, isso aí, graças a Deus, a gente já evoluiu bastante. Hoje nós temos um controle no confinamento bem afiado e agora estamos levando esse conhecimento para o pasto. Nós já implementamos na Veneza, que é uma fazenda que é mais próxima do confinamento, nós já implementamos o controle do gado da recria, não vou dizer com a mesma eficiência, com a mesma acurácia do confinamento, mas estamos chegando lá. Bacana, muito legal. Eu tenho o prazer, né, de colocar o Henrique como cliente nosso, cliente da Tamars, né?
de cercas elétricas, de balança, né, dos outros equipamentos, agora também na identificação, também na aplicação de medicamentos. A gente está acompanhando e treinando o time lá. A gente vê o quanto a equipe, sua equipe de manejo, o time de manejo de vocês, eles gostam do que eles fazem, eles se preocupam e eles estão prontos a entregar o melhor de cada um deles ali em todo o processo. Acho que faz parte do sucesso de vocês também, é conseguir engajar, né? Engajar o time todo. A gente tem que mostrar que é importante o que cada um faz, né? O sucesso de você ter dados confiáveis é a captura, né, dos dados, a coleta dos dados tem que ter confiança nisso. Então, a gente tem que passar para o pessoal de campo que o serviço dele é importante. Sim. Tanto do vaqueiro que está lá contando gado, que está manejando gado, manejando pasto, aprendendo a manejar pasto, né? Então, nós não temos perder desempenho do animal, nem perder pasto. O tratorista que vai colocar o mineral, ele tem que saber da importância dele, né, de estar operando lá. O operador lá na fábrica de ração que faz as batidas, ele tem que saber que para onde, o que ele está fazendo, para onde que vai, para que tipo de animal, para que fazenda vai. Então, assim, a gente procura muito deixar as pessoas a par da importância da atividade. Até porque, né, se a gente avalia ali, ou no confinamento, você não tem uma dieta para todo mundo. Cada baia ali, cada leira, né? Você tem animais ali que estão entrando, você tem animais que estão dentro do processo e tem animal que está saindo. A dieta não é igual para todo mundo. Não. A gente tem 3 tipos de dieta, né? A que a gente chama de start, a inicial, que fica mais ou menos por uns 11, 12 dias. Tem a de transição, que essa fica pouco tempo, uns 4, 5 dias. E depois todo mundo na mesma dieta de terminação. Até terminar. Geralmente o animal entra e dele entrar até ele estar pronto, Henrique. Em média, nossa média hoje é um pouco mais de 100 dias, em torno de 105, 106 dias. Olha só, rápido assim ele já... Coloca em média entre 7 a 8 arrobas no confinamento. Que espetáculo, que bacana. Bom demais. Agora vamos perguntar uma coisa. Podemos falar um pouquinho do Frieza? Podemos. Eu fico me coçando aqui. Porque, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Eu queria só comentar um negócio. Sim, claro. Você comentou sobre identificação de gado, individual de gado. Às vezes o pecuarista ele não dá certa importância a isso. Eu acho que até para controle da fazenda, hoje você sabe que nós trabalhamos com a identificação eletrônica. Sim. E com a identificação para o Sysbov, né? Sysbov, claro. Sim. Muitos pecuaristas acham que o Sysbov dá trabalho, mas eu falo para todo mundo, preste atenção o nível de controle que isso te dá na fazenda. É um pouco mais trabalhoso, realmente, tem que fazer relatórios, tem auditorias, tem vistorias, tem essas coisas. Realmente dá trabalho. Mas o nível de controle e de confiança nos resultados, nos dados que você tem na mão, fica muito maior. Por exemplo, você pesa, você sabe o que o boi está deixando de diferença. Exatamente. É aquela história, é transformar a atividade pecuária, a fazenda, numa indústria produtora de carne. Né? Você não consegue fazer isso se você não individualizar o seu processo. Você só consegue avaliar animal por animal, desempenho por desempenho, se você basicamente identificar o animal e se você pesar esse animal. Se você não tem essas informações mínimas de dados aí, você não sabe para onde é que você está indo, né? Nós estamos chegando no nível lá na fazenda, que isso eu já venho cobrando há muito tempo, e esse ano nós vamos conseguir chegar em saber quanto que cada animal está deixando de positivo ou negativo. Mas eu vou ter o resultado de cada animal. Exatamente. E não é com aproximação, não. É com certeza. Porque, por exemplo, eu vou saber quanto que ele, em média, né? Comeu de suplemento, de mineral, quanto que ele... Aí, sim, com precisão, quanto de medicamento ele tomou. Entendeu? Então, eu acho que
agora nós estamos chegando... Avaliar custo de produção, custo de custo, arroba, tudo, margem, lucro. Tudo. Isso a gente está chegando num nível assim de detalhamento por animal. Espetacular, tem que ser assim. E outra coisa, esse é um caminho sem volta. Exatamente. Esse é um caminho sem volta. Nós estamos falando ainda da identificação, nós já temos em vários estados da federação enxergando as questões de rastreabilidade, que é uma exigência do mapa, né? A partir de 2027, se não me engano. Era para entrar em vigor agora em 2025, janeiro de 25, era uma exigência da Europa, né? Sim. União Europeia. Mas também eu acho que parece que deram postergaram aí por 2 anos. Isso. Mas que tá, o dever de casa do Brasil agora é definir esse programa de rastreabilidade do rebanho. Nós já temos estados aí que estão avançando, né, se preocupando. Porque a verdade é o seguinte, nós temos que nos adequar às oportunidades que vão surgir lá fora também. São exigências globais e que o Brasil tem a responsabilidade, a pecuária brasileira, se quer continuar nesse foguete que está decolando, que está subindo, né, ano a ano, tem que pensar nisso. A gente não pode parar, porque quando a gente para, a gente já fica para trás, né? Não tem outro jeito. Consegue acompanhar. Não consegue acompanhar mesmo, não. Isso com o tempo. E a gente sabe, né, que daqui para frente, quem não tiver rebanho rastreado, eu acho que desde o nascimento, eu acho que vai ficar difícil exportar para a Europa, principalmente a princípio, né? Depois a gente não sabe como é que vai ser o desdobramento disso aí. Não pode deixar de aproveitar essas oportunidades. Porque o que a gente tem que estar sempre preparado para a gente capturar essas oportunidades de mercado, né? Nem sempre o mercado europeu vai ser o melhor para mandar, mas se em algum momento tiver muito bom para mandar, eu pego essa oportunidade. Nem sempre. A gente tem que se acostumar que, por exemplo, a China hoje talvez seja um mercado bom, mas não é tão bom quanto já foi no passado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que capturar essas oportunidades. Tem que estar pronto para capturar. Eu tenho que estar pronto. Aquela história. Eu tenho que ter um produto que está apto a atender qualquer mercado lá fora. Se fulano está melhor, ciclano está melhor, outro está melhor, a minha escolha vai passar a ser minha daqui a pouco. Eu estou pronto para atender todos eles. Exatamente. É exatamente isso que eu penso. Eu acho que a primeira coisa que nós, como pecuaristas, temos que nos preocupar é em saber o que o mercado quer. Então, eu tenho essa facilidade, eu tenho uma facilidade muito maior, porque pela proximidade com o Frisa, ser sócio do Frisa. Então, eu estou sempre... eu estou lá dentro e eu sei o que eles querem, né? Mas, de vez em quando, tem uma alteração de rumo no negócio. Mas você tem que estar pronto para fazer isso. A maior alteração de rumo que nós tivemos foi a carne de qualidade, que você citou, que quando o Felipe veio para o Frisa, ele veio para fazer o programa de carne de qualidade. E, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi lá no confinamento da Paraíso. E eu falei, Felipe, tá aqui o que a gente faz, o que a gente precisa de fazer para atingir o nível que a gente deseja, que você deseja. Aí foram uns ajustes, fazendo teste, abate daqui, abate dali, fêmea com macho. Nós trabalhamos, nós já fizemos bastante fêmea, vários tipos de fêmea, Nelore, a cruzadinha. Aqui nós não temos aquela oferta de Angus, mas de vez em quando aparecia alguma Angus também. Macho também, de tudo quanto é tipo, o leiteiro, o cruzado, o Nelore. Já castramos muito boi aí, na época que no último ciclo pecuário que faltou muita fêmea, né? Teve uma escassez de fêmea. Nós chegamos a castrar bastante animal. E tudo isso para conseguir atingir enxergar quais características, que tipo de animal que era o que vocês queriam para o frigorífico, para o mercado. Isso. Nós fizemos um experimento bem interessante com gado inteiro, gado castrado quimicamente, castrado na faca. E nós abatemos em vários estágios do confinamento.
e fizemos tanto o estudo de desempenho zootécnico, né, com qualidade de carne, e fizemos os testes na Universidade de Viçosa. Foi bem interessante. Eu tenho até que resgatar esse experimento, que foi um experimento que realmente foi bem interessante. Quando o Felipe veio, que conversou conosco aqui, eu cheguei até a tocar no assunto com ele, porque na época, eu me recordo na época que o Felipe entrou, eu conheci o Felipe num abate técnico da associação, porque a gente gravava enquanto programa Agronegócio, a gente tinha uma parceria, como tem ainda, a gente já era parceiro da associação, e a gente sempre registrava, ia lá para o Frisa, gravava as etapas dos abates técnicos, e numa ocasião eu conheci o Felipe lá, entrevistei ele, né? Ele estava à frente justamente desse programa de qualidade, né? E a gente observa o que o Frisa se tornou. Não que não era grande, mas agora eu vejo que o mercado, né, ele começou a aparecer mais para o mercado, realmente com cortes excepcionais. Pelo amor de Deus, quem faz um churrasco com os black da vida lá, entendeu? Com as novilhas da vida, com os black da vida, pelo amor, é algo assim... O problema é que a gente fica mais exigente, né, Alfredo? Fica. A gente às vezes vai num restaurante, até em São Paulo, o pessoal fala, vai lá que é muito bom, chega lá. Não, um dos... Olha, desculpa, eu vou fazer um comentário aqui. A gente teve a oportunidade de visitar lá o frigorífico em Colatina, né? E eu fui convidado a almoçar com a turma lá. Sim. Pô, é covardia, velho. Ali realmente... Cara, é covardia. Ali você me fala, cara, eu vou morrer aqui, mas não vou parar de comer, não. Eu vou estufar o estômago até não caber mais nada. É algo de excepcional. Aí você vira e fala, cara, o pessoal fala de carne. Vocês não sabem o que é carne, não. Vocês estão ficando malucos. Mas bacana, eu falo isso, cara, porque é bacana ser capixaba e a gente ter orgulho de falar de uma marca, de um frigorífico que entrega tamanha qualidade. Agora... Vocês acham que já chegou no patamar que vocês querem ou tem mais coisa por vir aí? Aí nós já estamos falando de bastante desafios, né? Porque a gente também quer aumentar a oferta, mas também a gente não pode aumentar a oferta e perder qualidade. Então esse é o grande desafio para a gente agora. Tá? Ampliar o mercado, mas manter a qualidade. Isso é importante. Tá, agora eu vou pedir uma licença e nós vamos lá atrás. Tá? Eu sempre tive curiosidade de saber um pouco da história do Frisa, como é que começou, quero que você fale do seu pai, né? Como é que foram os desafios lá atrás ainda de começar um negócio que hoje é o CNPJ mais antigo de frigoríficos do Brasil. Meu Deus do céu, que orgulho, hein? Realmente, foi a história do Frisa começou no final da década de 60. Eu não sei se vocês sabem, mas Colatina era um município bem maior antigamente, né? Tinha mais ou menos hoje, além de Colatina, mais 10 municípios do Noroeste pertenciam a Colatina, né? E aí era bem maior, também, era bem maior, Olha porque só, os municípios foram se desenvolvendo, se emancipando e tal. Então, Colatina era bem maior. E naquela época, Colatina era o município que mais produzia café no mundo. Só que o café era café arábica e de baixa qualidade. Então, quando teve uma queda de preço no café, o governo começou a erradicar café. E começaram a erradicar nas regiões que a qualidade era pior. E Colatina, praticamente, eles erradicaram 100% do café. E aí, para estimular a economia novamente, existia um programa do Espírito Santo chamado FUNRES, que surgiram grandes empresas que estão aí hoje, né, naquele período, e ofereceram para Colatina. Na época, meu pai empresário na cidade, distribuidor de energia, né? Aí foi chamado pelo governo do estado para estudar com os empresários locais
um investimento na cidade para recuperar a economia novamente, né? Para dar um incremento na economia. Aí tinha a opção de fazer um laticínio, acho que uma empresa de celulose, frigorífico. Aí, na conversa lá, decidiram fazer um frigorífico e eu não tenho certeza a quantidade de sócios, mas eu vou dizer assim que no início de 50, 100 pessoas que se reuniram, eu acho que 30, mais ou menos, entraram na sociedade, colocaram o dinheiro, tinha uma conta que quem quisesse colocava o dinheiro referente a uma cota, 2 cotas. Aí começou com 30, mas eu sei que até terminar a construção fechou em 20, mais ou menos. Assim. Meu pai foi o projetista, o engenheiro e o presidente do frigorífico. Vem comigo e deixa que eu faço. Desde o início. Meu pai é formado em engenharia civil, meu pai é Arthur Coutinho, né? Presidente do Frisa até 2022, eu acho que meu irmão assumiu aí depois. E 2020, eu não me recordo exatamente aí, mas por volta de 2020, 2022. E desde então ele vem tocando a atividade, ele vinha tocando, né? E conduziu o frigorífico levando a exportação logo nos primeiros anos de vida. Já? Em 1974 fez uma exportação para a Grécia. Já veio com esse diferencial? Já veio com esse diferencial. Olha só, bacana. Em 74 fez a primeira exportação para a Grécia. Até tem umas fotos lá no Frisa, né? Nas carretas saindo, atravessando a ponte, atravessando o centro da cidade com a faixa. Exportação é legal. Legal. E a coisa evoluiu bastante de lá para cá, né? Depois aí veio a unidade na NUC, né? O Frisa hoje está com quantas unidades espalhadas em quantos estados? São 3 unidades, né? A Colatina é a matriz, onde tem o abate e tem a indústria de industrializados, né? De hambúrguer, salsicha, presuntos, linguiças, essas coisas. E enlatados. E na NUC, que é a nossa maior planta, Colatina abate 500 cabeças por dia. Ok. Na NUC, habilitada para 1.000 reses por dia. E Teixeira, 400 reses por dia. Certo, ok, bacana. Teixeira no sul da Bahia. Muitos desafios ao longo dos anos, sim. E não poucos, né? Não para, né? E não para, quer dizer. E não para, né? Mas o bacana é o seguinte, uma empresa 100% familiar até hoje, né? Até hoje. Todos vocês são seu pai e são mais em quantos irmãos? Sou eu, meu irmão Marcos, né? E então, hoje é o presidente do Frisa. Tem mais 2 irmãs, a Maristela e a Renata. Elas não estão na gestão. A Maristela trabalhou até esse ano na gerência da exportação, né? Mas certo. Agora ela saiu esse ano, final de fevereiro, março, por aí. Futuro, Henrique. Vamos lá, vamos voltar para a pecuária. Eu tive recentemente lá na Paraíso, porque vocês vão terminando a colheita agora. Vocês estão com um projeto bem arrojado de jogar por um período pecuária embaixo do pivô. Que estratégia é essa? Fala com a gente. Pois é, por muito tempo eu te falei lá na Veneza, a gente plantava milho em cima de milho e eu transferi essa ideia para Paraíso. Paraíso a gente começou com 250 hectares de agricultura, plantando milho em cima de milho, tentando fazer 3 safras. Hoje nós já estamos com 550 hectares lá de agricultura, vai completar agora, estamos terminando de instalar o último pivô agora. Só que aí já não estava dando mais para fazer milho em cima de milho. Vários problemas. Nós tivemos vários problemas com isso. E o pior de todos agora foi a cigarrinha do milho que chegou atacando
toda a região, não é só nossa, mas no Brasil inteiro, ela fez bastante estrago. Aí a gente começa a procurar as opções, né? Já fizeram rotação de cultura? Pois é, é o segundo ano que a gente planta soja no verão e milho no outono, né? Porque, por incrível que pareça, a melhor época para produzir milho aqui na nossa região é outono e inverno. Olha só. Por causa da temperatura que é mais baixa. Sim. O verão, a temperatura é muito alta e o milho não se dá muito bem com isso. Mesmo irrigado, ele sofre. Sofre. Olha só. E o ataque de pragas é bem acentuado também. Aí a soja não. Na verdade, a soja é a safra do Brasil, né? Justamente por causa das altas temperaturas, né? Que o milho vai bem em algumas altitudes mais elevadas, né? Locais acima de 600, 800 metros. Aí o milho vai bem na primavera, verão. Mas fora essas áreas, o milho não desenvolve tão bem por causa do calor. Centro-Oeste é muito quente na primavera, verão. E então a soja que é a safra principal. Então, assim, adaptamos a nossa realidade. Nós falei, agora nós vamos pensar na agricultura para atender o confinamento. Vamos pensar na agricultura como área de agricultura mesmo. Ela tem que produzir, né, independente do confinamento. Aí já é o segundo ano que a gente fez a safra de soja. O ano passado nós tivemos uma safra muito ruim por causa da seca, né? Não sei se vocês lembram. Sim, seca e aumento de temperatura. Né? Nós tivemos a primavera, nós não tivemos chuva na primavera. Isso é uma coisa muito rara. Na verdade, a primeira chuva para a gente lá na região foi no primeiro dia de verão. Foi em 23 de dezembro. Olha só. Aí judia, né? Então, a gente teve que escolher algumas lavouras para irrigar. Escolhemos as melhores ou aquelas que tinham chance de a gente ter de entregar. Sim. E aí não foi uma safra ruim, mas chegamos a produzir 62, 65 sacos por hectare, que em média. Deu para cobrir os custos, não foi um prejuízo e tal. Aí... Mas acendeu o alerta, alguma coisa... mas a gente viu que a gente... pode tentar fazer melhor. A gente sabia, né, que poderia fazer melhor. Mas por conta desse atraso da safra do ano passado, por causa da seca, a gente também começou meio atrasado esse ano. Então, começamos a plantar em outubro, que a gente queria começar em setembro, né, para pegar um período melhor de preço. Não conseguimos, mas esse ano nós vamos dar uma ajustada e vamos conseguir. E a estratégia da Braquiária rosiziense, que a gente plantou junto com o milho, que nós vamos usar para pastejo, é a forma para também a gente de minimizar o efeito de compactação do solo, que era uma coisa que estava muito acentuada, com safras atrás de safra. A gente não estava usando a subsolagem, a gente usava uma escarificação, que era uma descompactação superficial. Sim. E também foi outra coisa que a gente, fazendo uma visita no norte de Minas, os amigos nossos lá, que eles vieram, né? Na verdade, esses amigos vieram por conta da parceria no confinamento, né? Aí no dia de campo eles vieram para cá. Aí foram visitar a nossa lavoura, gostaram da lavoura e tal, e falaram, vai visitar a gente. E foi aí que a gente começou a ver com eles que mesmo a área irrigada deles, eles focavam em otimizar, em fazer 2 lavouras bem feitas no ano. E a outra era o braquiária, eles tocavam o gado em cima. Era o refresco. Era o refresco. Vamos dar uma refrescada aqui. Deixa o gado pastar, deixa o gado bostar, deixa o gado urinar. Exatamente. Deixa ele caminhar. Reciclar nutrientes, né? Traz nutrientes lá de baixo porque diz que a braquiária tem raiz a mais de 2 metros, né? Sim, exatamente. Então ela consegue capturar aquele nutriente que está lá, estão nas profundezas e jogar para bacana. E a gente vai estar envolvido lá. Muito bacana a gente poder levar todas as tecnologias e a versatilidade que as cercas elétricas e Speedrite levam a campo.
É uma coisa que... Isso aí foi uma experiência que eu trouxe da Nova Zelândia, né? Que o sol estava falando, mas como é que nós vamos fazer cerca? Rapaz, cerca elétrica móvel, não vamos fazer cerca definitiva, o projeto não. Lá é todo móvel. Não. Tu vai fazer a pecuária toda móvel, enquanto tiver boi nós estamos cercando, acabou boi, volta milho, arranca tudo deixa para o ano que vem. Exatamente. Deixa para o ano que vem. E outra coisa que a gente mudou também na agricultura foi... nós adquirimos um equipamento de plantio que permite fazer um plantio mais rápido, e com isso a gente hoje tem praticamente todas as lavouras no mesmo estágio de desenvolvimento, o que facilita muito o combate à praga, principalmente a cigarrinha, né? Porque com o problema quando a gente tinha várias lavouras em estágio de desenvolvimento diferente, se aplicava o defensivo aqui para a cigarrinha, ela migra para o outro. Sim. E aí migra para um pivô que você já não consegue aplicar com eficiência, porque já pendoou, já está numa altura de um porte que não consigo entrar mais com o pulverizador. Aí você tenta fazer um controle via pivô, que não é tão eficiente quanto com o pulverizador. Então as coisas... Agora tem o drone, né? Pelo menos mal que o drone também ajuda. Sim. Mas lá atrás nem isso tinha. Então... Não tem jeito. A tecnologia ela está aí para ajudar, né? Para tornar, né, o dia a dia, que é um dia a dia muitas vezes difícil, pesado, trabalhoso, tornar ele um pouquinho mais fácil. Né? Tornar ele um pouquinho mais fácil. Né? Mas os desafios são constantes. Né? Os desafios são constantes, exatamente. Estratégia para futuro. Henrique, o que vocês imaginam aí? Fala para nós. Estava até minhas 2 últimas visitas à fazenda, eu estava pensando nisso. Nós tivemos um desafio muito grande, licenciamento ambiental na fazenda de Minas Gerais, demorou muito no final do ano passado, nós finalizamos isso aí, nós estávamos desde 2008 fazendo esse processo. Rapaz, só um parênteses, eu acho que eu já rodo e conheço as propriedades de vocês há bastante tempo. E eu sei o quanto... Cara, é tudo certinho. Ainda assim, entrave difícil. Minas Gerais tem eles têm uma maneira de licenciar totalmente diferente. Se eu tenho 50, se eu tenho uma área irrigada, tenho uma pecuária intensiva, como eu tinha lá na Veneza, que agora até não tenho mais, né? Eu acabei com o confinamento lá e transferi tudo para Paraíso, porque quando nós fizemos o carro da Paraíso, eu descobri que tinha uma parte da fazenda que era Minas Gerais. Aí eu não tinha sentido manter 2 confinamentos. É onde vocês dividiram, né? Tá curiosidade é que você chega lá, parte Espírito Santo, de um lado da estrada Espírito Santo, do outro lado Minas Gerais. Então não fazia sentido eu ter 2 confinamentos com distância de 25 quilômetros um do outro. Melhor agregar as atividades tudo num ambiente só, muito mais fácil, rápido. Mas o interessante que agora lá na Veneza eu vou conseguir... Bom, eu estava falando que o licenciamento de Minas Gerais é um pouco diferente. Quando você tem pecuária intensiva, você não licencia a atividade, você tem que licenciar a propriedade, quando ela tem mais de 1.000 hectares. Então, no caso da Veneza, além de ter a morosidade, a dificuldade de licenciar a propriedade toda, as regras foram mudando ao longo dos anos aí. E como cada mudança de regra, algo novo. Então nós tivemos problema também de perda do processo dentro porque lá tem que licenciar em 2 órgãos, né? E no trânsito entre um órgão e o outro acabou que perderam o processo, aí tivemos começado do zero e tal. Mas agora foi. Então, com isso, nós temos a intenção de aumentar a área irrigada na Veneza também. E uma das coisas que talvez vai dar uma incrementada, eu não penso em produzir milho imediatamente na área, eu penso em começar com pecuária irrigada, a pastagem irrigada, para fazer uma recria mais intensiva lá um pouquinho. Entendeu? Colocar a boiada debaixo do pivô definitivamente. É um projeto que eu tenho. Até tem umas áreas que não são pivô, né?
Tem umas áreas que são de autopropelido, outras de irrigação com canhões fixos, que eu estou querendo transformar em pastagem. Olha, existem ferramentas de pastejo hoje, né? Metodologias, métodos, né? Vamos dizer assim, de pastejo, que surpreendem, tá? No episódio recente nosso, a gente teve com um parceiro, que é o Fred Nunes, da 3F Consult. Ele é o papa do ultra denso. E olha, não só né, esse sistema que ele propõe, que é você pressionar o gado a consumir mesmo a pastagem, claro que tudo dentro de um estudo de matéria seca, né, de oferta e tudo mais, mas os números que se consegue, né, por hectare, comparados a algumas atividades agrícolas, são surpreendentes. Né? Cuidado para você começar com essa brincadeira aí e ela se tornar séria. Né? Acertar mesmo, para assim, rapaz, eu vou ficar aqui na Veneza, vai ficar só pecuária, não vai entrar agricultura mais não. Não, mas eu estou pensando seriamente nisso. Não, bacana, legal. Estou precisando de aumentar o giro. Não é só o giro, né? Aumentar a quantidade de animais próprio no confinamento. Não, e aquela história, por muitos anos se falava, né? Não, se a gente pensar em retorno por hectare, não tem nada igual à agricultura. Né? Se você vê hoje algumas metodologias aí que você implanta, que você vê números da pecuária lá em cima, né? Então, né, essa chave está virando, né? Isso é bacana. E é legal, eu acho que a gente tem que buscar, como é que se diz? Variações, né? A gente tem que procurar utilizar com o que tem de informação no mercado. Eu sempre procuro fazer de uma maneira que a tecnologia que eu posso migrar de uma para outra. Se eu tiver uma área irrigada de pasto, eventualmente eu posso fazer uma agricultura, posso transformar para o milho, posso jogar para uma soja, né? Fazer um ciclo, né? De soja, milho, e depois voltar para a pecuária e vice-versa. Então, o mais importante hoje é eu ter a área irrigada. Eu acho que irrigação é o melhor investimento que você pode fazer na sua propriedade. É uma forma de você, praticamente, em números assim grosseiros falando, né? Você compra uma propriedade nova, né? Você coloca, mas o que você aumenta de produtividade naquela área é absurdo, né? Tanto com gado quanto com qualquer grão, ou mesmo até quem quiser ir para café, aí, alguma coisa normal. Verdade. Tem essa possibilidade. Então, eu acho que é uma tecnologia que traz muita versatilidade. Então, se tem um investimento que eu acho que é muito bem feito na propriedade, é a irrigação. Show de bola. Henrique, uma mensagem para a turma. A gente já está devagarzinho chegando nos nossos tempos, né? Uma mensagem de futuro aí, passa uma mensagem para a galera. Eu acho que a pecuária do futuro não tem como fugir de pensar em produzir o boi mais versátil que você puder produzir. Que sempre focar em produzir um animal jovem, bem acabado. As tecnologias estão aí, disponível. Não tem... focar, né, tanto no processo de produção, mas e também olhar os detalhes, né, que não são detalhes, mas assim, coisas que são fundamentais para um bom desenvolvimento da pecuária, que é o manejo sanitário do rebanho e a nutrição. A nutrição é um negócio muito sério, uma ferramenta que você pode usar que vai dar muita diferença na sua produção. Mas, de novo, eu acho que tem que ser usada da maneira correta. Hoje, muitos pecuaristas usam meia tecnologia, sabe aquele negócio? Olha, você dá tanto desse produto para o boi. Não, eu vou dar metade, porque isso não funciona. Ou você... sempre falo que para você fazer a coisa bem feita,
É melhor você fazer menos, mas fazer bem feito, do que fazer mal feito uma quantidade muito grande. Então, a pecuária está ficando muito profissional. É muito difícil a gente pensar na pecuária no futuro se você não tiver realmente integrado na cadeia produtiva. E você ter essa responsabilidade de se integrar na cadeia e saber que você tem que produzir aquilo que o seu consumidor realmente quer. Agora, uma coisa que a gente vê, volta e meia, a gente te vê viajando para conhecer lugares novos, conhecer, né, novas possibilidades e tal. Pô, vou lá no cliente, vou lá no outro e tal. Acho que é uma maneira de você sempre trazer alguma coisa, ver o que está dando certo, né, observar tendências e tudo mais. Eu acho que isso também não deixa de ser uma dica, né? Viagem, vai conhecer. Tem um amigo meu que falava, anda à toa, mas não fica à toa. Faleceu já, mas o Normando Carvalho falava sim, né? Sim. Mas é uma verdade muito grande, né? A gente sempre... Já tem uns 15 anos que a gente viaja para vários países já para ver tecnologia. Eu estava até conversando sobre isso hoje, pela manhã, com uma consulta que eu estava. E aí falou, pô, mas eu vi que você estava lá, tem muita diferença? Eu falei assim, não, já teve muita diferença. Hoje tem algumas particularidades, algumas coisas que você vai aos Estados Unidos, que você vê que eles têm também uma facilidade muito grande. Por exemplo, nós fomos em confinamento de 50 mil, 60 mil cabeças, que ele não tinha estoque de comida. Chegava todo dia para ele. Então, quer dizer, é menos um problema para ele, né? Ele não tinha que se preocupar com estocar. Olha só. Então, aqui a gente não pode nem pensar num negócio desse no Brasil. Nós não temos essa entrega diária, né, de produto. Mas, como tecnologia, alguns países usam alguns aditivos que a gente não pode usar aqui. Outros usam... Questões sanitárias, regras às vezes são diferentes. Sim. Alguns países usam implante, né, hormonal, que aqui no Brasil é proibido. Então, tem algumas particularidades da pecuária local. Mas, assim, em matéria de tecnologia, de manejo, de confinamento, eu acho que nós estamos bem em linha com eles lá. Eu acho que em matéria... É diferente, né? Hoje, você vê que eu produzo com 100 e poucos dias de confinamento. Devido à escassez de oferta de animal de reposição nos confinamentos, hoje nos Estados Unidos eles estão confinando praticamente 360 dias uma res. Olha só. Entendeu? Então vai de 200 e poucos dias até 360. Então é muito diferente isso. Será que a conta fecha? Olha, a conta que a gente estava fazendo lá é que a reposição é cara e o boi gordo é caro. Só está fechando porque a comida está barata. A ideia da comida nos Estados Unidos está num preço bem acessível. Quem sou eu para dizer, né? Mas um pouco arriscar, tudo muito justo, né? Não tem milagre, não. Pecuária, hoje, de escala, assim, confinamento, é um negócio bem... É uma empresa, né? Sim, com certeza. Empresa, né? Você tem que estar de olho nos números, né? Tem que estar de olho em mercado, em tendência, em número, hoje a gente tem já histórico aí de desempenho de animais, diferentes raças, né, padrões. A gente não trabalha muito com raça, né? É o anelorado, o azeboado, o que a gente chama de mestiço leiteiro. Aí vem as fêmeas, né? Que a gente tem esse desempenho. E aquele cruzamento industrial mais é o F1, né? Que a gente separa também. Mas esse tem um N bem pequeno. Hoje o que a gente tem menos informações é o leiteiro. A gente tem evitado trabalhar que ele consome muito e desempenha pior. Menos. Demora um pouco mais. Agora, Henrique, uma pergunta.
tem diferença de exigência? Olha, não, eu identifico que o Nelore, o que vem anelorado, ele se encaixa mais nesse mercado. O que é zeboado se encaixa mais nesse perfil de mercado. Existe isso? Vocês conseguiram identificar essa Não, essa em questão coisa, de não? mercado, não, né? O que tem é que o Nelore precisa comer menos para entregar mais. O azeboado é intermediário. E o leiteiro é o que come mais para entregar menos. A picanha, basicamente, ela vai ser quase que a mesma em todos eles. A nível de... sim. Você não consegue distinguir a diferença não, assim, não. O que acontece, de vez em quando, é que o animal mais leiteiro, ele às vezes dá um marmoreio melhor, né? Sim, exato. Ok. Entendeu? Você pegar uma novilha meio sangue holandês, a girolandazinha, assim, marmoreio é espetacular, né? É muito bom. Uma pergunta que eu tinha guardado para fazer e eu não fiz ainda, né? Praticamente tudo que vocês produzem na fazenda vai para o freezer, né? E tem muita gente que ainda fala, por falta de conhecimento, né, que a carne boa vai lá para fora. O brasileiro come carne ruim. Isso é não, realmente quem não conhece. O maior né? exemplo é a nossa linha Black, né, Valfredo? Ela eu acho que é um exemplo da melhor carne que a gente produz e fica aqui, né? Por exemplo, hoje uma novilha... Quantos por cento, mais ou menos, do que é abatido no freezer que sai? E o que sai? Como é que é? Os últimos números que a gente tem é em torno de 60% é exportado, né? Isso do freezer? Do freezer. Certo. O freezer, em geral, tudo que produz, exporta em torno de 40%, 45%. Certo. É porque tem a indústria que é praticamente mercado interno. Agora nós estamos aprovando a indústria para exportação também. Exporta muito assim para algum país da América do Sul, outro país eventualmente algum país da África, mas agora a gente quer fazer uma aprovação para alguns outros mercados também. Mas o que tem de carne boa fica aqui também. Fica, praticamente. Nossa linha Black, para mim, é o melhor que a gente produz, né? E fica aqui. É isso aí, meu amigo. Ó, picanha fica, tá? Não, picanha não tem ninguém que pague o preço que o brasileiro paga. Tá certo, não tem jeito. Na verdade, é que o brasileiro ele é o corte típico, né? Para nós, né? Brasileiro. Para nós, né? Porque em alguns mercados não se leva tanto em consideração a picanha. Bom, dentro do Brasil mesmo, né? Sim. Porque o gaúcho faz churrasco de costela, né? Exatamente. Lá são outros cortes. Lá mais pro sul são outros cortes, verdade. Exatamente. O vazio, tem até outros nomes, né? A costela, o entrecô, o vazio, o chouriço, e por aí vai. E por aí vai. Mas tá bom. Henrique, nós estamos encerrando. Vou entregar para você aqui uma lembrança, um regalo do nosso Agronegócio Podcast, tá? Eu espero que quando você estiver na visita das fazendas, sim, eu vou você use também o nosso boné. Eu sei que você não trouxe chapéu da sua última viagem aos Estados Unidos. Eu sei que todo um monte de gente comprou chapéu, mas você não comprou, mas tá aí o boné. Não, mas boné eu trouxe. Boné você trouxe. Mas eu vou usar com Não, mas esse ficou muito legal, bacana, muito bem escolhido, muito bem montado. A nova leva tá para chegar, né? E fica aí o nosso presente. Não, mas eu uso o boné mesmo, que é mais prático, né? E outra coisa, né? Chapéu você tem que ter um cuidado. Verdade. Porque eu acho que um chapéu que você usa, você trata com... Né? Não, esse aqui é quase um filho. Pois é. Então, não esse como todos os outros. Exatamente. Então, os meus amigos que trouxeram o chapéu... tiveram uma aventura, né? Porque vieram no avião com o chapéu na cabeça. Esse é o único incômodo. Muitas vezes, né? Acaba que você não fica tão confortável quando você tem que transitar de chapéu em voo, né? É mais complicado. Eu prefiro não ir. Quando eu tenho que fazer deslocamento de avião nas minhas andanças, aí o chapéu fica em casa. É isso aí. Mas obrigado aí pela oportunidade. Henrique, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Deixa um abraço pessoal de casa para a gente encerrar aí. Vai lá. Um abraço. Primeiro, né, obrigado, né, Valfredo, pelo convite. E espero aí que os nossos amigos pecuaristas aí se
eu convido eles também para visitar a Fazenda Paraíso e os confinamentos do Frieza, que são a Reata e a Bom Pastor, a Reata em Nanuque, a Bom Pastor em Valadares. Se estamos também abertos aí para apresentar, temos vários amigos que sempre vão aos nossos confinamentos, pegam ideias. Hoje a gente troca bastante informação de agricultura, né? É uma coisa... Nós não temos segredo nenhum, nós estamos bem abertos para receber os amigos pecuaristas na fazenda. Um prazer, inclusive. O Frieza, inclusive, olha, gente, uma coisa bacana, porque volta e meia eu chego na Paraíso, tem consultor, tem alguém lá indo visitar para conhecer, são muito bem recebidos, né? Isso é uma coisa muito bacana, vocês costumam sempre abrir as portas. Isso é uma coisa que a gente sempre recebe, pecuaristas, agricultores lá na fazenda, é um prazer para a gente. E aproveitando também para convidar a todos para o nosso dia de campo, agora dia 19, Corpus Christi, 19 de junho. 19 de junho. 19 de junho, nós vamos fazer um dia de campo no Parque de Exposições de Nanuque, que é o dia que vai ser a inauguração da exposição de Nanuque. Bacana. O Frieza vai ter um stand lá. Estarei lá. É um prazer receber a todos lá. E no dia 20 vai ter uma visita ao confinamento da Reata. Lá na Reata, que mais pertinho. Sim, quem quiser, a gente vai providenciar uma visita lá. E também vai ter uma cavalgada da Reata para o Parque de Exposição depois para fazer uma... Você falou comigo, hein? Que legal, que bacana. Tá dado o recado. Eu vou estar na exposição de Nanuque, vou estar lá com vocês também. Vai ser um prazer estar podendo participar. Bem legal. Beleza, Henrique? Mais uma vez, obrigado. Forte abraço para sua família. Obrigado. Beleza? E para toda a turma lá da Paraíso, da Veneza, todas as fazendas, todo o time e de todos os parceiros do Frieza. Prometirei. Obrigado. No oferecimento de Datamars Livestock, Grupo Provaso, Biosanto, Nelore Eringer, ACNB e Nelore Capixaba, a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio do Agronegócio Podcast. E olha, último recado, se inscreva no nosso canal, Instagram, YouTube, dá o like e segue a gente aí nas redes sociais. Lembrando que todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Sempre que a gente lança o episódio lá no Instagram, vai ter o link do YouTube e também o link do Spotify para você poder ouvir os episódios aí sempre que você quiser. Beleza? Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Obrigado. Até!